Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou TU das eleições de 2024 e iremos iniciar o treinamento de mesários e mesárias. Iniciaremos esse treinamento com o comparativo das atribuições do presidente da mesa e dos demais mesários. As atribuições do presidente da mesa são iniciar e encerrar a votação, atribuir responsabilidades aos demais integrantes da mesa, que são segundo e primeiro mesário, verificar as credenciais dos fiscais de partidos políticos e dos integrantes das missões de observação eleitoral, isso vamos ver bem mais à frente. Também o presidente terá que adotar todo o procedimento para o registro na presença dos mesários, tanto no início quanto no final dos trabalhos. Terá que habilitar os eleitores para o voto pelo terminal do mesário, manter a ordem na sessão eleitoral e, se necessário, recorrer à segurança pública, comunicar imediatamente ao cartório eleitoral sobre as ocorrências das quais o juiz ou juíza deva decidir e sempre providenciar a entrega dos materiais da sessão ao supervisor do local, conforme as orientações do cartório eleitoral. E muito importante, o presidente deve afixar o resumo da zerésima, o do BU ou o boletim de urna em local visível na sessão para a consulta pública e qualquer impressão deve ser assinada tanto pelo presidente quanto pelos mesários, tanto pelos fiscais. A atribuição dos mesários. Quais são as atribuições dos mesários? É de organizar a fila, controlar todo o fluxo de movimentação, identificar a leitora ou leitor no ato em que eles dão o documento deles para vocês, localizar os nomes no caderno de votação e assim falar o número do título, assim que encontrar o nome e falar o número do título ao presidente, para o presidente poder habilitar o eleitor à votação. O mesário terá que colher a assinatura da leitora ou do eleitor que não tiver identificação biométrica, entregar o comprovante de votação, preencher a ata da mesa receptora com as ocorrências registradas durante o dia à medida que acontecerem, recolher a assinatura dos fiscais de partidos políticos. Interessante aqui, como vocês podem ver, enquanto o presidente vai verificar as credenciais dos fiscais de partido político, os mesários vão recolher as assinaturas dos mesmos, à medida em que eles comparecerem à sessão. E, mesários, também é de atribuição de vocês que, a partir do horário de encerramento da votação, você distribui as senhas de acesso. O que são as senhas de acesso? São as senhas distribuídas a partir das 5 horas. Deu 5 horas, está encerrando a votação. Então, vocês vão pegar as senhas de acesso e vão começar a distribuir. Essa distribuição tem que ser dada uma atenção especial, pois o número 1 vai ser dado ao último da fila. O último da fila vai ser dado a senha número 1. O penúltimo, a senha número 2. E assim sucessivamente. Para que isso? Para que, a partir daquele horário, não seja atendida mais outra pessoa que chegue atrasada, somente aqueles que têm a senha. Então, muito importante prestar atenção nessa distribuição. Retomando agora horário de chegada na sessão, 7 horas da manhã. Podendo chegar antes, melhor. Mas para que, já que chegar antes? Pois vocês terão que conferir a sessão, conferir se a urna eletrônica, aqui, é urna eletrônica, e o caderno de votação são o mesmo da sessão. Vocês vão conferir a sessão, tanto na urna eletrônica, quanto no caderno de votação, quanto na sala, conferir certinho. Logo após posicionar as mesas e cadeiras, observar a localização das tomadas e janelas. Vocês também terão que fixar tanto os fios de energia no chão, quanto os cartazes que serão disponibilizados. Logo após montar a cabine e instalar a urna. A montagem da sessão eleitoral, que vai aqui,
depois vocês conferirem, logo antes de vocês fixarem, após vocês conferirem a sessão e antes de vocês fixarem, vocês vão observar a localização das tomadas e janelas. Como vocês podem ver aqui, a urna eletrônica está ao contrário das janelas e da porta. Para quê? Para que seja mantido o sigilo ao voto. Observe o posicionamento em que ela está. Aqui, como vocês podem ver no chãozinho, estão os cabos de energia. Eles estão fixados no chão com uma fita que também vai ser disponibilizada. Para quê? Para que seja evitado todo e qualquer tipo de acidente. Gente, muito cuidado, pois se o eleitor passar por meio desses fios, por cima dos fios, e acabar tropeçando, o eleitor vai acabar se machucando e a urna eletrônica vai acabar caindo e pode danificar. Então, sempre oriente o eleitor a passar pelo lado contrário dos fios. Na montagem da sessão eleitoral, vocês vão ter que visualizar aqui, ó, segundo mesário, primeiro mesário, presidente, fiscais de frente com as mesas e o secretário bem na porta. O secretário vai manter a organização da fila e o fluxo de votação. Sempre, quando vocês forem fazer a montagem da sessão eleitoral, deixar a cabine de votação afastada um pouco da parede e não muito no canto, sempre permitindo que haja um bom fluxo de movimentação aqui, na entrada e na saída dos eleitores, e também visando que teremos pessoas com deficiência e mobilidade reduzidas, pessoas em cadeiras de rodas, que vão precisar de um espaço amplo e confortável para entrar e exercer seu direito ao voto. Aqui, que vocês podem ver, é a parte traseira da urna. Ela deve ser sempre colocada com visibilidade. Por que com visibilidade? Porque tem alguns procedimentos que vocês podem fazer e talvez vocês precisem fazer. E para não ter que desmontar toda a cabine no ato de reiniciar a urna ou só desligar, ligar, não precisar estar desmontando tudo. E sim estar acessível para vocês poderem fazer esses procedimentos de forma mais rápida. Vamos para a conferência do material. Esse aqui é o kit apuração. Gente, no kit de apuração vai todos esses materiais listados. Aqui é uma eletrônica, caderno de votação, cabine, manual e garrafa do mesário, ata da mesa receptora, formulários, envelopes de mídia de resultado, lacre, senha, que eu já falei para vocês, a senha de acesso, canetas, a fita para vocês fixarem o cabo de tomada no chão, almofada para carimbo, formulários de requerimento de justificativa eleitoral. Tudo isso aqui está sendo explicado de uma forma rápida e sucinta, mas que a posterior vai ser detalhado, passo a passo para vocês. Aqui temos uma novidade, que é a flanela e a régua. Gente, a régua veio como uma novidade para facilitar vocês a localização dos eleitores no caderno de votação, evitando assim pequenos erros, como troca de eleitor, troca do número do título de eleitor. E a flanela para vocês limparem o eleitor biométrico. Flanela sempre seca. Ata da mesa receptora de votos. O que é a ata da mesa receptora de votos? É onde vocês vão colocar o horário de início dos trabalhos, o estado, o município, a zona eleitoral e a sessão eleitoral. A data. Na parte da frente da ata da mesa receptora, vocês colocarão o nome dos membros da mesa, aqui presidente, primeiro, segundo, terceiro mesário, o número do título de cada um deles e logo a posterior a assinatura. Aqui na ala 3 vocês vão colocar o nome dos fiscais de partido, a sigla do partido e a assinatura deles. E aqui na ala 4 são os tipos de ocorrências que vocês devem anotar no verso da ata, que é esse aqui, o verso da ata, que também terá que ser colocado o estado, o município, a zona e a seção. Como é que vai ser esse registro? Primeiramente,
vocês vão colocar o horário da ocorrência. A ocorrência, como vocês podem ver aqui no exemplo, a 0ª não foi impressa. E logo após, vocês devem colocar a solução que foi tomada. Ou seja, a solução aqui foi desligar e religar a urna. Essa parte aqui, essa aqui ampliada, ok? É a mesma. Aqui no finalzinho da ata da mesa receptora, vocês vão colocar o nome do presidente, a data e horário do término do trabalho e a assinatura do presidente. Muita atenção, sempre colocar se houve rasuras ou emendas, não ou se, sempre deixar bem detalhado. Testes de autenticidade dos sistemas eleitorais. O que é o teste de autenticidade de sistemas eleitorais ou auditoria? Gente, é quando o juiz vai à sessão que é sorteada. É feito um sorteio, são escolhidas 3 urnas para auditoria e o juiz vai até a sessão para acompanhar os testes que antecedem a votação e o início da votação para verificar se está tudo ok. Então, todos os testes que vamos ver a posterior vai ser acompanhado por um juiz, se a sua sessão foi sorteada. Mas muita calma, porque o presidente na sessão será informado previamente aqui pela zona eleitoral, ok? Vamos seguir para a instalação da mesa receptora de votos e da urna eletrônica. Sempre atentar aos procedimentos indicados no material, no manual do mesário, o kit apuração, que é esse bem aqui, gente. Sempre vai estar com vocês o manual do mesário e o guia rápido do mesário. Para quê? Se caso vocês tiverem alguma dúvida, vai estar lá. Esse procedimento de instalação está lá na página 10, tá? Em casos de algum problema na hora de ligar a urna, é só reiniciar a urna. Esse é um dos procedimentos feitos que vocês podem fazer, tá? É um dos protocolos que os mesários podem fazer e que normalmente resolve 90% dos problemas. É por isso que a parte traseira da urna deve ser colocada em evidência, como a gente viu aqui, ó, na organização, sempre deixar essa parte traseira em evidência. Para quê? Para que seja fácil de vocês fazerem esses procedimentos. Mas, se caso não funcionar, vocês vão acionar o técnico de urna presente ou o cartório eleitoral por intermédio do supervisor do local de votação. Alguns modelos possuem a chave, como esse aqui que é de 2015, é o modelo mais antigo, mas a nossa cidade, o nosso município foi agraciado com as urnas atuais de 2020, que são essas aqui, que tem o botão de liga e desliga. Aqui na parte traseira da urna, somente o botão de ligar e desligar, ok? Para se tornar tudo mais fácil para vocês. Gente, tá coberto aqui, mas não passar álcool na urna eletrônica. Gente, passar álcool na urna eletrônica pode danificar a urna. Então, para limpar o leitor biométrico, vocês vão utilizar apenas o pano seco fornecido no material do kit apuração, que é essa flanelinha bem aqui, gente, ó, que eu falei para vocês. Ela vai servir para limpar o leitor biométrico. Não pode usar álcool. Uma grande atualização que teve foi os códigos. Ficaram os códigos permanentes somente o de reinício e de suspensão, não sendo mais necessário o código para encerramento da votação. Na urna anterior, essa urna aqui de 2015, tinha que colocar um código para o encerramento da votação, mas essa urna atual de 2020 não é mais necessário esse código. Tudo isso vai estar no manual do mesário, tudo explicadinho também para vocês consultarem no momento da votação, caso haja alguma dúvida. Logo após ligar a urna, vai ser feito o teste do teclado. O teste do teclado deverá ser feito no terminal do eleitor, na própria urna eletrônica, conforme as instruções do manual do mesário.
para que posteriormente seja emitido a zerésima e o resumo da zerésima. Para os que estão chegando agora, que não sabem o que é zerésima, zerésima é um documento, como o nome já diz, que vem de zero. É um documento que comprova que a urna não tem nenhum voto. Nela vai estar o nome do candidato e quantos votos tem. E precisa estar zerado. Então, esse é um documento muito importante. A zerésima e logo após será impresso o resumo da zerésima. Isso a gente vai ver com mais detalhe a posterior. No teste do teclado, como nós estamos vendo aqui, também deve ser registrado na ata da mesa receptora, que é essa ata aqui, ó. Colocado horário do teste do teclado e que foi realizado. Muito se você colocar por quem foi realizado. Aqui, registrar em ata horário do teste. Muita atenção, gente. O teste é o que a urna eletrônica sugere e não o que você quer. Como assim, Jaque? A urna eletrônica vai falar para você, olha, aperte o número 1, vai deixar em negrito, aqui mais escurinho. Então você vai apertar o número 1. Logo após, a urna pode sugerir para você qualquer outro número, como o 0, o 6, e você deve prestar atenção nisso e clicar aqui no botão e que a urna sugerir. E qual é essa grande novidade? Anteriormente, o teclado ficava ao lado do visor e agora o teclado fica abaixo do visor. Essa é uma grande novidade. Este teclado, ele tem um toque mais técnico, um toque bem mais acessível e confiável para os leitores. Por conta dele fazer um clique e ser mais difícil de apertar, sabe? Ter que fazer uma forcinha, dar mais segurança ao leitor que confirma que ele apertou aquela tecla. Se algum leitor, por acaso, alegar que não apareceu a foto do candidato ou que o teclado não está funcionando, você vai informar ao leitor sobre o teste realizado. Por isso que é muito bom sempre anotar em ata. Após o teste e ligar a urna, vocês vão para a conferência de dados. Essa conferência de dados vocês vão verificar a data, a hora, o município, a zona, a seção e a bateria. Por quê? Aqui, gente, parte por parte. Muita atenção aqui na conferência desses dados. Vocês devem verificar se a data e a hora da urna estão exatas. Vamos supor, se aqui tiver 4 horas da manhã, as eleições começam às 8 horas. Olha só o problema que vai ter se não for verificado. Aqui, se tiver 4 horas da manhã e vocês verificarem logo cedo, vai ser muito bom, porque dará tempo de um técnico de urna chegar e fazer esse procedimento de ajuste de data e hora. Aqui também é muito importante, imagine se a sessão da urna for diferente da sessão da sala. Nós teremos que trocar a urna, levar esta urna para a seção dela e trazer a urna pertencente à sala de vocês para a sessão de vocês. Então, isso requer tempo. Por isso, muito importante vocês chegarem cedo e fazer toda essa conferência de dados. Importante também aqui, na bateria, verificar se ela está operando com energia elétrica ou com a própria bateria. Ok? Sempre verificar essas coisas e registrar. Emissão da zerésima. A emissão da zerésima é a partir das 7 horas após o teste do teclado. Os mesários e fiscais presentes, eles devem assinar essa emissão da zerésima e guardar no envelope próprio, que vai no kit de apuração, aquele já mostrado para vocês, para que no final da votação seja enviado à junta eleitoral, observando toda essa logística que vamos repassar para vocês. Jaque, e se a zerésima não for impressa ou estiver ilegível? Lembra que eu falei para vocês que poderão fazer alguns procedimentos? Pois é,
O procedimento de desligar e religar a urna resolve 90% dos casos, pois se a zerésima não for impressa ou estiver ilegível, você poderá desligar e religar a urna e imprimir novamente a zerésima. Isso não se podia fazer na urna anterior, mas nessa pode. Mas, e se mesmo assim não funcionar, Jaque? Vocês vão desligar a urna, comunicar imediatamente ao supervisor do local para repasse ao cartório eleitoral. E isso também deve ser registrada em ata, com horário, a ocorrência e para quem foi repassado. O resumo da zerésima. O resumo da zerésima é impresso logo após a zerésima. A urna vai emitir o resumo da zerésima, que deverá ser fixado em local visível da sessão. Este que vai ter que ser fixado em local visível da sessão. Vocês podem ver aqui, ó, na imagem ilustrativa. Muito cuidado, muita atenção para não confundir a zerésima com o resumo da zerésima. Mesários, a zerésima deve ser colocada dentro do kit de apuração. Aqui, ó. Zerésima, guardar envelope próprio do kit de apuração. Vou até anotar aqui. Deixa eu em destaque aqui. Envelope do kit de apuração. Ela tem que ser guardada dentro do envelope do kit de apuração. A zerésima. Enquanto que o resumo dela deverá ser fixado em local visível. Aqui, olha. Deverá ser fixado em local visível da sessão. Para a consulta pública, é aqui que o leitor vai ver que a urna está zerada, que não tem nenhum voto. Muita atenção na hora que forem imprimir, para não confundir. A via da zerésima, após assinada, deverá ser guardada de imediato envelope próprio do kit de apuração para envio à junta eleitoral, observada toda a logística estabelecida pelo cartório eleitoral. O início da votação. A votação vai iniciar às 8 horas. E no terminal do eleitor, que é a urna eletrônica, vai aparecer a seguinte mensagem: início da votação, identifica o eleitor. Então, mesários, deu 8 horas, a própria urna vai apresentar essa mensagem para o início da votação. É por isso que lá anteriormente, quando eu falei para você chegar às 7 horas e verificarem o horário da urna, tá aí a importância. Porque se lá tiver 4 horas, é 7 horas da manhã, mas a urna está falando que é 4 horas da manhã. Que horas vai iniciar essa sessão? Entendeu? Então é muito importante vocês prestarem atenção nisso. No início da votação, identifica o eleitor, vai aparecer no horário de 8 horas. E no microterminal ou terminal do mesário, vai aparecer: informe o título de eleitor. Aqui, o caderno de votação. Gente, estamos vendo parte por parte daquele kit de apuração. O caderno de votação é da seguinte maneira. Aqui, a zona, seção, aqui, o nome do eleitor e os componentes do caderno de votação. Por partes, em vez de estar comprovantes para primeiro e segundo turno. Mesários, a nossa cidade, o nosso município ainda não atingiu o percentual de habitantes para ocorrer o segundo turno. Então, teremos somente o primeiro turno. Prestar muita atenção na hora de destacar este comprovante aqui, de acordo com o turno de votação, ou seja, o primeiro turno. Aqui no campo 2 está a assinatura ou impressão digital. Primeiro turno. Se a pessoa sabe ler e escrever, ela vai assinar aqui no primeiro turno. Se a pessoa é analfabeta, não sabe ler e escrever, vai colocar digital aqui no primeiro turno. Aqui, primeiro turno. Terceiro, destaque para homônimos, sobreado. O que é esse destaque para homônimos, sobreado? É o nome do eleitor. Aqui, ó, vai estar destacado
o nome do eleitor. Você sempre conferindo aqui, de acordo com aqui, ó. O nome do eleitor aqui, o nome do eleitor aqui. Em destaque. E por quarto, o espaço para foto ou identificação biométrica. Em casos em que o eleitor não vota, se o eleitor não constar neste caderno de votação, você vai procurar eleitor por eleitor, e se ele não constar neste caderno de votação, nem no cadastro da urna, ele não vota. Se houver qualquer impedimento anotado neste caderno de votação, vai estar, ele também não vai votar. E mesmo que o seu cadastro conste na urna, ele não vota. Se estiver impedido aqui no caderno, ele não vota. Você, mesário, vai anotar a ocorrência em ata e orientar o eleitor a procurar o cartório eleitoral. Preferências para votar. Gente, creio que não vai dar para continuar esse slide aqui. Vamos dar só uma palhinha e continuar no próximo módulo das preferências para votar. Não se preocupe. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês poderão sanando suas dúvidas tanto no grupo quanto no vídeo, que estaremos sanando toda e qualquer dúvida para vocês. As preferências para votar. Primeiramente, pessoas com 80 anos ou mais têm preferência sobre as demais preferências. As pessoas com 80 anos a mais passam à frente de todas essas aqui, que vamos ver detalhadamente daqui a pouquinho.